Neste sábado, a publicitária Manuela Jardim realizará o workshop Deixa Tua Marca Falar, posicionamento estratégico de marca pessoal no Instagram, no auditório da CACISB, das 9 às 12. Ela é a nossa convidada de hoje aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo para dar mais detalhes dessa oficina. Satisfação, tudo bem, Manuela? Boa tarde. Tudo bem, André. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha aqui pela TV Santa Maria. Olha, vamos falar primeiro que esse fenômeno do Instagram cresceu rápido, né? E principalmente pela proposta que já está embutida no nome, né? Instantaneidade diária de aparecer. E como é que consegue isso nas 24 horas, né? Eu acho que esse é o grande lance da história, né? Exato. O posicionamento de marca através da imagem pessoal, independente da pessoa ser um empreendedor, André, ou trabalhar em nome de alguma empresa, é importante antes de pensar em colocar alguma estratégia nas redes sociais ou posicionar através de posts ou textos, pensar no propósito daquele posicionamento, né? Como que eu quero ser visto, quais são os clientes para quem eu estou falando, qual é a proposta de valor que o meu negócio tem e não, principalmente, abrir alguma conta no Instagram e sair postando coisas da vida pessoal, também pode ser, mas se isso estiver ligado ao negócio, e certas outras coisas que às vezes não devem estar ali. Mas principalmente pensar na questão do propósito do negócio e qual é o meu objetivo com aquela ferramenta, né? Independente de ser Instagram ou Facebook ou qualquer outra. Tem um Instagram voltado somente para empresas? Sim. Tem. Instagram empresarial seria, no caso, né? Sim. O Instagram o empresarial, a gente pode otimizar algumas publicações através de impulsionamento. Já no pessoal, a gente não tem como fazer isso e por isso não tem as métricas, né? E são as métricas que nos dão o norte para qual público eu estou conversando ou até para mudar a estratégia de marketing relacionada ao como eu quero ser visto, né? Então, no pessoal não tem essas métricas, como público, percentual de homens e mulheres que nos seguem, o período onde isso ocorre com mais frequência, quando eu ministro alguns cursos ou eu tenho alguma abordagem que eu faço alguma palestra, eu percebo que tem um engajamento melhor e uma conversão, um número de visitas, o meu perfil muito maior, porque eu estou propondo algum evento. Isso serve até para que nós possamos verificar se o nosso posicionamento está certo e outras abordagens com essas métricas, né? Aonde que você acompanha essas métricas? Você recebe ela em separado ou você tem... Tem uma ferramenta dentro do Instagram onde a gente pode entrar e visualizar rapidamente em uma tela como que está indo as nossas publicações e promoções, né? Porque ali eu impulsiono e com isso geram as métricas, claro. né? Ou seja, você tem que contratar um serviço para também ter acesso a essa leitura. Também. Ele dá essa possibilidade de a gente poder visualizar esses dados e agir em cima deles. E o custo, independente, não específico, assim, o custo, você tem condições de medir essa rentabilidade com as métricas? Sim. Sempre nós começamos com o propósito daquele post ou daquele impulsionamento e a partir do propósito, então, verificar se a gente quer que a pessoa tenha uma ação clicando com aquele link ou que tenha mais conversões para o nosso perfil. Isso vai fazer com que o comportamento da pessoa que entra em contato com a nossa rede social tenha uma métrica específica. E aí, isso é principal, é fundamental a gente definir isso antes de iniciar, se eu quero um volume maior de visitas, se eu quero um maior engajamento no meu site. Então, eu tenho que determinar isso antes de propriamente já sair utilizando a ferramenta. Mas é muito simples porque é uma ferramenta que é de uso de uma tela só, ela direciona a gente para as opções, então com relação à estratégia ali dentro é um pouco mais complicado do que simplesmente ao utilizar o aplicativo, que é mais fácil. Muito bem. E então fale sobre essa questão de técnicas, como é que você poderia apresentar para o nosso público aqui? Você poderia imaginar um perfil, exemplificar um perfil, por exemplo? Certo. Então, assim, profissionais da área de saúde, que é um caso um pouco mais delicado, eu trabalho nos cursos e também nas consultorias, que primeiro eles têm que solidificar a questão da proposta de valor do negócio. Que proposta de valor não é simplesmente aquilo que eu faço. Começamos pelo porquê que eu utilizo aquilo, ou que eu entrei na área da saúde, e as pessoas compram essa ideia quando a gente fala primeiro do porquê e não já do serviço. Então, começar pensando estrategicamente em relação a isso, né? E não falando apenas de serviços. Então, a pessoa pode colocar a foto, se ela é um profissional que trabalha sozinha no consultório, eu indico colocar a foto dela
porque a foto vai... Se eu chego aqui na TV Santa Maria, as pessoas me reconhecem, porque a foto do meu perfil é a minha foto, porque o negócio é meu. Já uma empresa que tem uma equipe, é legal colocar o logotipo da empresa na foto do perfil do Instagram. E, principal, a pessoa tem que entrar na página e visualizar todas as coisas que a gente faz num primeiro olhar. Por exemplo, um profissional de saúde que trabalha com odontologia, colocar odontologia é especialidade. E colocar um emoji, né, que é o desenho ali de um dentinho, alguma coisa que identifique para que a pessoa olhe e consiga se conectar com aquele negócio. Bom, periodontia, não é isso que eu preciso. Implantodontia, tá, então eu vou pesquisar dentro dessa rede o que essa pessoa executa de serviços que pode servir pensando no cliente. Agora, o que a gente tem que cuidar em relação ao profissional que está postando as informações, principalmente na área da saúde, o que ele pode e o que ele não pode. Certo. Daí eu indico que ele entre em contato com o conselho dele para que possa entender melhor quais são as diretrizes para o negócio dele. O mesmo acontece com os advogados, né? Então a gente não pode simplesmente trabalhar algumas questões ali porque o conselho não permite, por uma questão ética, às vezes, enfim. Então, cuidado maior é com essas áreas aí que nós temos que ter. Outra questão eu acho muito importante colocar é que essas inovações e alternativas de mídia hoje, né, elas são irreversíveis, ou seja, não vão parar, né? Exato. Podem até mudar para uma outra instância, como entrou o Instagram em relação ao Facebook, mas sempre num público cada vez mais numeroso e exigente até. Você é publicitário, você sabe o que eu estou dizendo. Também requer uma boa dose de criatividade e de objetividade, porque está correndo rápido ali, né? Se a gente já se assustava com os 30 segundos para passar a mensagem no rádio e na TV, imagina, agora você tem ali, né? Na ponta do dedo ali, não é isso? É isso, André. Eu costumo dizer que as mídias elas são complementares. Quem já não ouviu que com a chegada da televisão o rádio ia assumir? Bom, eu trabalhei em rádio também, a gente sabe que... Nós sofremos com isso. Então... Sofríamos com isso. Eu acho que tanto como os negócios, os meios de comunicação eles têm que se reinventar e se integrarem. Hoje uma televisão ela não existe sem uma rede social para dar mais conteúdos. A pessoa não consome ainda. Hoje em dia a pessoa está olhando TV, está mexendo no tablet e está falando no WhatsApp. Então são mídias, são multicanais que a gente utiliza e a gente precisa agregar todos esses conhecimentos para dentro da mídia tradicional, por exemplo. Então nenhuma vai eliminar as outras, a gente só tem que aprender a se adaptar. E o nosso negócio não precisa estar em todas, como nós havíamos comentado antes, né? Então selecione as redes que têm a ver com o teu negócio e cuide daquelas redes. Senão não as tenha, né? Não abra o canal se não vai responder para o cliente, né? Fale, por favor, sobre o encontro, então. É no sábado, né? Sábado, das 9 às 12, aqui na Cassisme. O workshop Deixa a Sua Marca Falar, justamente para a gente pensar um pouquinho na estratégia dos pequenos negócios, né? Porque os grandes geralmente têm uma agência ou alguém especializado para fazer isso, né? E pensar estrategicamente como a marca de cada um, é uma oficina individual, embora sejam 20 pessoas dentro de sala, para pensar em estratégias, em público, em proposta de valor, em propósito do negócio, para assim depois trabalhar nessas ferramentas do Instagram. E fazer com que a marca realmente fale, né? Sabe que eu sou assinante da Você S.A. e da Exame, duas excelentes revistas. E eles trazem reportagens que o pessoal já está trabalhando, vivendo nisso. É a principal mídia que eles têm. Você falou pequenos e grandes. E a novidade é que nem sempre os grandes estão bem atendidos nisso, porque as agências, você é publicitária, não é uma crítica. As agências, pela estrutura que elas têm, elas recém estão se dando conta de que tem que criar um departamento para isso. Não é isso que está acontecendo? Exato, acontece sim. E por isso que eu tenho algumas, não são só os pequenos que fazem os cursos, mas profissionais das agências fazem esses cursos aí também. Que eu estou falando. Porque assim, eu penso pelo lado deles e do cliente. O cliente está pagando e quer ter o retorno com aquilo, mas eles têm outras mídias variadas também. É a televisão, é o rádio, é o jornal impresso, é o jornal digital que tem que ter outros conteúdos. Para eles também é difícil.
Então, como montar essas equipes de modo que a escrita seja voltada para esse canal também. Não é a mesma escrita jornalística, não pode ter tanto texto. Então, realmente, há essa confusão aí de que uma pessoa só pode cuidar de todas as mídias. Exatamente. Tem que ressignificar essa questão das publicidades, Você entendeu o que eu quis dizer, exatamente isso. É preciso estar ligado nisso. Ninguém melhor do que a Emanuela. Onde é que você pegou isso tudo aí? Você foi aperfeiçoando? Está passando o meu tempo, eu não posso deixar de perguntar isso aí. Na verdade, eu estudei publicidade e propaganda, não me contentando só da fachada para fora. Eu fui estudar gestão de negócios e unindo as duas práticas, é uma profissão que ainda não existe, chamada de personal branding, mas existem alguns cursos e algumas especializações nessa área que unem as duas coisas que eu amo, que é a publicidade e os pequenos negócios. Aí, unindo os dois, existem ferramentas que a gente usa, o design thinking também e outras tantas para compor essa metodologia de personal branding. Vamos convidar você, se você não se importar, de ser uma forma de consultora comentarista aqui no programa também. Ótimo. Quinzenalmente ou mensalmente, sempre que você puder trazer alguma ideia, você pegar em um lance, uma novidade, vem comentar com a gente aqui. A TV é comunitária para todos, então a gente está aí. Tá bom? Convite. Obrigado, Emanuela. Eu que agradeço.